Olá, amigos, eu sou o Edson Lustosa e estou aqui com você mais uma vez com o nosso Rondocast. Hoje é quarta-feira, é dia do Rondocast Cultura, que eu pretendo daqui uns dias começar a apresentar com meu amigo Alexandre Dourado, mas hoje não foi possível para o Alexandre estar com a gente, né? Está resolvendo algumas coisas pessoais. E nós fomos aqui socorridos pela nossa colega Miriam Peia Franco, que é a nossa parceira do Rondocast Saúde, que vai ao ar a partir da próxima terça-feira, né? Nós vamos falar sobre internação hospitalar, né? Os aspectos das relações de consumo, de quem se interna, das condições dos hospitais que internam. E hoje nós recebemos aqui como nosso entrevistado o professor Anderson Bem-vindo. O professor Anderson Bem-vindo é egresso da nossa Universidade Federal de Rondônia, mas que traz em seu currículo algo muito especial. Ele é filho do nosso saudoso Bem-vindo, que foi um dos compositores que deu a cara, eu acho, assim, da música de Rondônia, uma pessoa que deixou muita saudade e que hoje se faz presente ainda na música, né, na pessoa do seu filho, professor Anderson Bem-vindo, que é não só músico, mas é também compositor, é empreendedor da área do ensino musical, né, e professor de música, né? Então, uma pessoa que vem aí somando para um desenvolvimento da cultura artística de nosso estado, né? Professor Anderson, seja bem-vindo, né? Então, em que momento, professor, assim, que a música deixou de ser algo natural, algo porque fazia parte do seu dia a dia, né? O senhor se criou ali no meio da... Seu pai, além de músico, eu me lembro que ele também era luthier, né? E o senhor cresceu no meio dos instrumentos, né? Das caçambas e das cordas ali. Em que momento a música, o senhor passou a ter uma outra percepção dela como uma opção profissional? Ela deixou de ser aquilo tão doméstico, tão caseiro, tão habitual, para ser algo que o senhor encararia profissionalmente? Eu acho que, de certa forma, a profissionalização foi natural, assim, né? Uhum. Porque acho que quando eu entrei no dia, eu fiz outros cursos, né, inicialmente, mas à medida que eu fui pegando alguns trabalhos cada vez mais profissionais com um peso maior, né, eu fui entendendo que a música era um caminho, né? E aí também tem toda a questão do espaço-tempo, né? Então eu estava num momento em que já tinha o curso de licenciatura em música bem mais estruturado, assim, na universidade. Via de alguns trabalhos que eu havia feito com a galera do teatro, né, de direção musical. Então esse foi um momento, assim, de onde tudo culminou, né? Os trabalhos mais robustos em relação à música. E esse momento que decidi a carreira, né? E aí, quando quer justamente olhar para a universidade. Então, de certa forma, coincidiu a opção pela formação acadêmica com a opção pela profissionalização. Eles aconteceram simultaneamente? Foi simultaneamente. Já vim desempenhando alguns trabalhos musicais, assim, né? Trabalhei com o Mado, dirigindo musicalmente algumas peças dele, né? Inclusive era um texto do Bazinho, né? Antônio Serpa do Amaral, escritor. E acho que a partir desse contato mesmo, assim, né, com essa possibilidade, que me surgiu o curso de música como uma opção, né? Até então eu cheguei a cursar História, né, na Uni. Ah, você fez História? Cheguei a cursar. A Miriam também, da História. E eu fiquei muito nessa, assim, sobre o dar aula, né? Eu fiquei pensando, se eu quero dar aula de algo, a música para mim me soa muito mais natural. Então, por isso que eu, né, disse assim no início que o caminho da profissionalização também está dentro desse rol da naturalidade, né, de vivenciar a música. E aí, quando o senhor fez música, eu presumo que o senhor aproveitou as matérias pedagógicas, foi um curso mais rápido, no caso. Hoje a música na universidade ela tem uma característica que ela entra no segundo semestre. E aí quando eu tive que fazer o Enem de novo para mudar de curso, então eu ainda tive aí um ano, né, cursando História, até o ingresso efetivamente. Então foi o período que eu fui acrescentando ali as matérias de pedagogia, assim, didática e afins, para poder aproveitar. Então eu fiquei um tempo assim, já fazendo algumas matérias, já pensando no aproveitamento na licenciatura em música. E ter feito a licenciatura em música depois de ter criado esse pensamento crítico, né, que a teoria da história nos dá, acho que me fez aproveitar a universidade, o curso, de uma maneira muito diferente se eu tivesse entrado
de primeira só para fazer música, né? Então já tinha uma vivência o que era a universidade, né? Sobre como havia também esse processo de fomento à cultura dentro da universidade, entender a estrutura e principalmente de ter desenvolvido esse pensamento crítico, né? Frente às leituras, frente aos textos, né? Isso tudo me ajudou, acho que no curso de música eu estava mais maduro, digamos assim, né? Nesse sentido científico e tal. E Anderson, a questão assim do gosto pela música, apesar da sua vivência, né, de infantil, você está no ambiente por conta de seu pai. Como é que foi assim a sua opção? Eu vou trilhar esse caminho. Como é que foi o gosto dessa percepção? Porque é o momento que a gente começa a articular o que a gente ouve, né? Porque a gente tem essa influência em qualquer lar, né? A gente tem essa influência principal assim da cultura que os pais fornecem pra gente, e tem aquele momento que você começa a identificar o que eu gosto, né? O que eu gosto de ouvir, que é a adolescência, né? Que é esse processo de individuação, assim, né? De forma mais robusta mesmo. E o primeiro caminho para mim foi rock and roll. Eu escutava muito rock, assim, por conta do papai, por conta da minha tia, mas quando eu descobri essas bandas, né? Na adolescência, que eu comecei a criar um primeiro caminho assim do que eu gostava de ouvir. Sim. E depois escutando muita música brasileira também, vendo principalmente rock brasileiro dos anos 70, né, que traz novos baianos, uma coisa que mistura muitos ritmos, que me trouxe para esse caminho de perceber essa potência, né, de juntar coisas diferentes para fazer uma música universal, assim. Então eu sinto muito esse período da adolescência como um período de descoberta do que eram os meus próprios gostos musicais mesmo, assim. E a sua convivência com o seu pai, ele falava sobre isso, sobre o seu direcionamento nisso, ou era uma coisa mais... Era muito livre, assim. Era livre. Mas ele lhe deu algum conselho técnico, assim, alguma coisa, algum direcionamento, uma base de reflexão sobre... As primeiras aulas que eu tive de música foram com ele, né? Então, tanto que eu costumo dizer que eu não lembro o momento que eu passei a tocar, porque para mim eu acho que sempre estive tocando, né? Então era muito natural. Professor, mas assim, pai e mãe, né, são duas pedras preciosas que na verdade a gente só descobre o valor depois que perde, né? Infelizmente, né? Muitas vezes a gente só descobre o verdadeiro valor. Por mais que a gente valorize, o verdadeiro a gente descobre depois, né? Houve assim algum conselho técnico, uma recomendação, uma reflexão filosófica que ele passou, que só os anos lá na frente que fizeram dizer assim, papai estava certo? Eu convivi um momento, né, com meu pai enquanto artista, assim, né, tendo essa visão dele de artista, em que ele... Acho que eu já vi isso acontecer com muitos músicos mais velhos, assim, de não escutarem muitas coisas externas, né, de estar num processo de buscar uma poética que é só dele, assim, né. Sim, sim. E isso eu acho muito interessante, assim, porque era um momento que meu pai já não ouvia outros artistas, né? De tanto que ele estava focado em desenvolver o aparato musical dele, as técnicas de composição dele, assim, né? E nesse sentido, assim, mais técnico, eu acho que o próprio exemplo dele, assim, né? Porque, né, foi a minha primeira infância, então ele deixava a gente muito livre, né? Para desenvolver, ele tinha uma sensibilidade muito grande, então as primeiras aulas que eu fiz em relação à arte foi a desenho, que ele me matriculou. E depois comecei a tocar com ele algumas coisas. E acho que o conviver com ele era muito esse caminho técnico, né? Então eu via ele compondo para a carreira dele como artista, mas via ele compondo para publicidade, né? O trabalho dele, né, dando aula também ali na General Osório. E acho que o conviver com ele, acho que foi um grande exemplo, né, de desenvolvimento assim da carreira musical, das técnicas e tudo mais. Nunca houve um direcionamento, acho que meu pai não queria forçar um caminho, assim, né? Acho que ele me deu opções para escolher o caminho de ser compositor ou não. Mas houve alguma influência estética dele no seu trabalho? Assim, o senhor identifica alguma? Sem dúvida, assim, principalmente essa relação com a música New Age, assim, né? Que era algo que ele desenvolvia bastante, né? Então acho que... E para as coisas que a gente assistia e tudo mais, então sempre gostei muito dos sons de sintetizadores, né, sons mais eletroacústicos, né?
E era uma coisa que meu pai gostava bastante, né? Quando ele gravou, já os últimos trabalhos dele foram ligados à União do Vegetal, né? Sim. Então tinha bastante a presença de teclado sintetizador, inclusive o Gary, né? O Carlos Gary gravou junto. Então essa sonoridade, né? Com síntese sonora, né? Que lembra um pouco também o rock progressivo dos anos 70, é uma coisa que com certeza veio através do meu pai. Assim. Era uma absorção natural, então, né? Não era talvez algo direcionado, né? Sim. Mas aí, Miriam, também temos que ver o outro lado, né? Em algum momento o senhor se policiou também? Isso aqui é muita influência do meu pai, eu vou usar menos, houve algum... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente assim, com 20 e poucos anos, né? Porque, claro que pra mim era muito legal, assim, né? Ter sempre a referência do meu pai enquanto artista, quando eu estava descobrindo mais. Tem um momento que a gente quer, né, pelo menos que eu sentia a necessidade de desenvolver uma linguagem que fosse minha, né? Diferenciar, né? Então eu fiquei um período trabalhando isso, né, pesquisando isso. E tem coisas assim, tocando, por exemplo, né? Uma coisa que eu vejo muito nas composições do papai ele tocava violão, né? Então, vou falar de uma forma mais técnica, mas é um movimento que ele fazia com as cordas mais graves, né? Com os baixos do violão, indo de meio e meio tom. Pom, bom, dom, dom. Então, quando eu via isso na minha composição, sabe? Isso tá porque meu ouvido, né? É um vocabulário musical que eu peguei dele, assim, né? E aí, quando a gente começa a reconhecer essas familiaridades, a gente pensa assim, então qual caminho diferente, assim, no sentido técnico mesmo, eu posso fazer para compor de uma forma diferente, né? Mas dialogando com esse legado, né? Não, sem dúvida. Acho que esse diálogo ele tem que ser permanente porque faz parte dessas bases, né, das nossas raízes, né? Mas eu consigo perceber coisas que eram típicas da forma dele compor musicalmente, né? Principalmente nesse período assim do Inário, né, que ele teve mais à frente, assim, que era um período que eu acompanhava muito ele também nos estúdios e tudo mais, né. Professor, vou só fazer um adendo aqui, você que está acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook, o nosso Rondocast, depois ele fica disponibilizado no YouTube, canal Rondocast. Aí você vai procurar lá dentro do canal Rondocast a playlist de cultura. E lá vai estar algum material que nós vamos disponibilizar, né? Para vocês aprofundar um pouco mais, saber quem foi o bem-vindo na música de Rondônia, né? Vamos ilustrar com algumas fotos, alguns materiais para ficar um material mais rico, né? Vamos aproveitar essa oportunidade que a edição do vídeo dá, né, Miriam? Para deixar no YouTube depois algo, né? Com esse recurso aí de imagens e edições, né? Mas eu só queria lembrar aqui, professor, que o senhor falou aí que o senhor gostava do rock, né? Tá? E eu gostei que o senhor falasse para nós sobre essa relação do rock com a música erudita, porque a gente às vezes tem uma visão distorcida do que é rock e do que é música erudita, né? Eu me lembro que na época que eu era jovem, né, mas já era nascido, Rick Wakeman, né, era um ícone dessa junção, não é isso? Eu tinha um tio meu formado em música pela Escola Nacional de Música da FRJ, né, careta, né? Ele cantor lírico, caretão mesmo, e adorava Rick Wakeman. Olha só que coisa, né? E ele dizia que até as palavras, tinha umas músicas que o Rick Wakeman declama, né? Falas. Ele dizia que até as palavras faladas do Rick Wakeman estavam dentro de uma visão, né? de música erudita, né? dentro da obra. O senhor, como é que o senhor vê essa relação, então, assim, o que foi efetivamente o rock? Quando fala rock, no senso comum, né, está associado mais à rebeldia, né? E o senhor falou da importância do rock na sua formação musical, né? Então, gostaria que o senhor discorresse para nós assim, sobre, primeiro, o que é o rock, né? E por que ele foi importante para o senhor na sua formação musical. Perfeito. Eu acho que o rock é muito uma abordagem musical, né? Se a gente for pegar assim, a origem, ele nasce ali no sul dos Estados Unidos, né? Com a população negra, né? Então, com as raízes ali no blues, no rhythm blues, né? E aí um dos gêneros se chamava jump blues, que era um blues um pouco mais acelerado, né? E ele nasce dessa mistura do blues com country, com os ritmos urbanos que estavam surgindo, né? Em Chicago, por exemplo, os instrumentos elétricos. Então ele nasce nesse contexto, né?
E, claro, décadas passaram, foi se assimilando muita coisa. E na década de 70, a gente tem um movimento muito interessante, que é o movimento rock progressivo. Né, que, né, o rock and roll, né, que é esse gênero mais ligado à tradição do sul dos Estados Unidos, da população negra, ele é fundamentado em 4 acordes, né, quatro funções de acordes, né, a tônica, a dominante e a subdominante, ali são 3 funções harmônicas. E aí, nesse período, final da década de 60 e dos anos 70, surgiram muitas bandas tentando buscar progressões de acordes mais complexas, né? E aí se deu o nome de rock progressivo. Por causa das progressões. Isso, e aí... Você conhecia essa etimologia aí? Não, né? Não, só interessante, do progressivo... Onde é que está o progresso, né? Agora nós aprendemos aí. É a primeira banda, assim, que faz isso é o Procol Harum, né? É uma música, White Shade of Pale, né? Que é uma música que tem um poema enorme e uma música longa também. E aí esses compositores começam a pesquisar, dentro das formas de música erudita, como abordar o rock and roll, né? Então, passam a incorporar suítes, movimentos mais complexos, a improvisação também, né? Tem uma banda chamada Emerson, Lake and Palmer, que começaram a fazer muitas releituras de composições, né? De composições da tradição erudita também. O próprio Rick Wakeman, né? Que vinha ali já misturando os teclados, os sintetizadores com orquestra, né, com recitativos, como você mesmo disse, né? Então foi um movimento muito grande, assim, em buscar ampliar esse vocabulário, né, técnico musical dentro do rock and roll. Eu acho que na minha formação, principalmente, eu acho que, né, quando você gosta muito de um gênero musical, você pesquisa muito, né, sobre o artista que você gosta. Eu acho que o rock and roll foi o que me deu isso, né, essa vontade de conhecer, de entender o que estava acontecendo com aquela música, né? Esse espírito de pesquisar a biografia, pesquisar essas influências todas, né? Pô, como é que movimentos foram percussores, sei lá, do Pink Floyd, para ele usar um sequenciador na composição tal, On The Run, por exemplo, né? Então, essa vontade de pesquisar, de saber como aquilo funcionava, veio para essa empolgação no rock and roll. E foi abrindo o baú. Então, quanto mais fundo eu pesquisava, mais coisa eu encontrava. E a faculdade, acho que foi onde isso tudo tomou outras proporções, né? Principalmente quando eu comecei a conhecer compositores brasileiros, né, eruditos, né, que lidavam com outras formas de pensar música. Os compositores do minimalismo, né, americano também, Philip Glass, Wright, Julius Eastman. Então, dos brasileiros eruditos, quais? Eu gosto muito de Gilberto Mendes, né, que é um professor da... É atual esse? Década de 60, né? Ele tá ligado ao movimento que a gente chama de música nova, né? Rogério Duprat, o Gilberto Mendes, Damiano Cozella. Alguns desses tiveram uma influência também na música da Lida Tropicália. O Rogério Duprat, ele foi arranjador de muitos discos da Lida Tropicália, Mutantes, né? Chico Buarque, o Damiano Cozella também, que era um movimento que buscava formas de estrutura a composição que fossem brasileiras ou tivessem uma relação, uma mínima relação, né, com a tradição da música europeia. Então, Gilberto Mendes, ele trabalha muito com aspectos texturais da música. Como é que é a textura em música? Eu fiquei curioso. Parece algo tão sinestésico, né? A textura, né? Sim. Então, quando a gente fala de textura, a gente está falando de como a gente articula vozes, né? Por exemplo, a gente pensa a música sacra, né, do cantochão, ela tem uma estrutura monódica, né, uma melodia única. Aí, quanto mais vozes você vai articulando e depende dessa independência dessas vozes, que a gente tem estruturas mais complexas, né? Como se fosse cada voz uma melodia e isso tudo harmonizado, né? Isso, então, por exemplo, a polifonia seriam melodias independentes, é um tipo de textura musical. A canção, né, popular, assim, que geralmente é um violão e uma melodia, é uma monodia acompanhada, né? E também a gente pode, né, também falar da textura no campo no sentido de
de pensar, no caso da obra do Gilberto Mendes, né? Tem uma obra que eu gosto muito que se chama Santos Football Music, que ele tenta simular ali uma transmissão de rádio de futebol, onde ele converte a plateia como se fosse uma torcida. Então, os instrumentos graves fazem ali, eles não tocam exatamente notas, mas eles flexionam, né, as cordas de uma forma como se fossem simular essas ondas de frequência de rádio, e, né, tem uma paisagem sonora, assim, como se fosse um trânsito, né? Ele tá ouvindo essa transmissão do jogo de futebol no rádio de um carro. E aí ele passa a articular essa história, né, que ele está contando para simular esses ambientes, né? Então, o Gilberto Mendes ele começa a reger a plateia como se a plateia fosse uma torcida. Inclusive, ele coloca uma charanga de futebol no meio, assim, da plateia. Então, haveria assim, uma apropriação melódica das onomatopeias? Isso, totalmente. Interessante. É muito legal, assim. E é um tipo de pensamento musical bastante contemporâneo, né? É um tipo de pensamento musical que não tem um paralelo com a música tonal europeia. Voltamos aqui com o nosso Rondocast Cultura, com a participação especial da jornalista Miriam Penha Franco, e tendo como convidado o professor Anderson. Bem-vindo. Professor, o senhor hoje é o gestor do legado, né, do seu pai, né, da memória musical, né, dele. Existe alguma obra ainda inédita, alguma coisa assim que ficou guardada e o senhor descobriu depois, mexendo lá, abrindo os baús, né? Alguma coisa que o senhor ainda planeja, talvez até finalizar uma obra inacabada? É muito comum, né, os artistas deixarem obras inacabadas, né? Tem alguma coisa nesse sentido? O papai deixou muitos textos, né? Muitos poemas, né? Então tem essa obra mais textual, assim. E muita coisa, né? Eu acho que na época não teve uma divulgação muito externa, né? Principalmente esses trabalhos, né, ligados às canções de New Age, né? Que ele desenvolveu junto quando ele estava na União do Vegetal. E para mim é interessante porque toda vez que eu busco, assim, sempre encontro amigos, né, do papai, isso é muito legal, e sempre me passam algum material novo, né? Então eu tive contato com algumas obras dele recentemente que eu nunca tinha ouvido antes, né? E acho que principalmente, assim, não que tenha uma obra inacabada, assim, mas muito da produção dele quando ele estava fora, né, do estado, né, que foi talvez um momento de maior efervescência nas composições dele, a galera ainda não conhece aqui, né? Então ele tem uma composição junto com o Tom Zé, né, que foi no disco de 70, né? Inclusive entrei em contato recentemente, ele não sabia que o pai tinha falecido, né? Uma notícia. Nos anos 80 também ele chegou a gravar um single, um compacto, na verdade, em São Paulo, né? São duas canções, uma chama Dança Menina e outra é Bye Bye Problema. Então é uma produção, principalmente por ser uma produção na época analógica, né, ainda era vinil e tudo mais, tem coisa que não está digitalizada, né, que não foi amplamente conhecida. Porque eu acho que hoje, principalmente, o que a galera mais conhece do papai são os trabalhos dele voltados à publicidade, né, as composições de jingle, assim, que ficou na memória de muita gente, né, e mesmo que não saiba que era ele o compositor, que ele estava cantando, né? Então, e é engraçado que, por exemplo, o papai compôs o jingle dos mais famosos, né? Que é da Eletrotel e da papelaria Prisma, né? E às vezes eu já me deparei com outros grupos tocando, assim, porque ficou na memória, né, do porto-velhense, né? E aí, quando eu recebo vídeo de algum artista fazendo show mesmo, e ali para brincar um pouco ali com essa memória afetivo, né, com esse consciente coletivo, né, que a gente estava falando ainda agora, de Porto Velho, né, eles tocam essas canções, né? Então, para mim é um grande presente toda vez que eu recebo isso. Pois é, como é que é para o senhor, assim, tanto interpretar, né, quanto, sobretudo, ouvir, né, uma composição do seu pai, né? Mudou muito a partida física dele? Como é que foi esse processo? Como é que está sendo esse processo? O papai, ele era muito espiritualizado, né? Então,
eu acho que ele tinha uma compreensão, né, mística mesmo sobre o que é vida, sobre o que é a vida após a morte, de uma forma muito bonita. E eu sinto que ele, de alguma forma, me preparou para isso, me preparou para como lidar com isso, assim, né? Claro que deve ter aspectos aí inconscientes, né, da perda que, né, afetam inerentemente, mas eu tinha uma consciência muito clara de que não era um falecimento, né? Que era uma transmutação de uma energia física para uma energia não física, para uma energia etérea. Uma fluida, né? Uma passagem. Uma passagem. Então sou muito grato por esses ensinamentos, né? Que me acompanham até hoje, né? No meu sentido, assim, de desenvolvimento espiritual mesmo, né? Então... Quando você tem contato com a obra dele, como é que... Ainda mais assim, quando é outra pessoa cantando, tocando, você está ali ouvindo, como é que é? Assim? É de uma gratidão muito grande, assim, né? Por tudo que ele construiu, pelas batalhas, né? Até porque meu pai, ele estava num outro momento, assim, da cultura de Rondônia, de Porto Velho. Talvez se ele fosse um artista atual, ele tivesse outras oportunidades, né? Acho que era um momento um pouco mais enrijecido, assim, de certas memórias. Inclusive, eu estava lendo um texto, acho que era do Alto Madeira, acho que do Bahia, né, José Ailton. Bahia. Que comentava, era uma resenha, né, que ele comentava como a obra do meu pai talvez não era uma obra para aquele espaço-tempo, né, que era uma obra para ser ouvida e fruída e ser compreendida mais futuramente. E é o que eu percebo, assim, né, por esse trabalho que ele desenvolveu, o trabalho que ele teve também em São Paulo, né, a banda dele, Perfume Azul do Sol. Muitas pessoas conhecem, né, por essa facilidade de contato com as redes sociais e tudo mais, e vem perguntar, me adiciona para perguntar se tem alguma memória, se você tem alguma informação. Então eu sinto como se ele tivesse jogado uma garrafa no mar com uma carta dentro, e que aos poucos essas pessoas vão descobrindo. E eu lembro, assim, a primeira vez que eu ouvi de novo, assim, a voz do meu pai, depois do falecimento, né? Então demorou um tempo até eu ter essa coragem, e eu senti muita gratidão mesmo, assim, porque às vezes as pessoas podem ter na memória, né, de um ente uma foto, uma roupa, e mesmo depois do falecimento do meu pai eu posso ouvir a voz dele, né, cantando, ouvir a obra dele. Então ele teve a oportunidade, né, de ouvir o som cantando? Como é que foi? Ele partiu ou só tinha que idade? Né? Eu era muito, muito novo, né? Eu tinha 10 anos. Eu já acompanhava ele, né? Já cheguei a tocar algumas vezes com ele, mas ainda era muito incipiente, estava muito novo, né? Então, pelo menos fisicamente, ele não me viu tocar, né? Mas... E hoje, se eu fosse apresentar para ele um trabalho seu, qual seria essa obra? Eu acho que Igapós, acho que é um trabalho que eu tenho muito orgulho, porque tem uma pesquisa musical, né, que eu iniciei na época da faculdade, e de alguma forma reflete também esse ambiente sonoro musical que ele proporcionava, né? Sim. De contato, né, com o nosso ambiente amazônico aqui em Rondônia, né? Então o papai tinha um contato com a natureza que era muito forte, né? Então era parceiro dele nessas aventuras também. Até eu lembro que quando eu entrei em estúdio pela primeira vez, eu tinha essa sensação de familiaridade, de já conhecer aquilo, né? Justamente porque eu acompanhava ele, né, nas gravações ali no Estação do Som, né, com o Sérgio Mello, entrevistas também, né? Então acho que tudo isso criou esse ambiente de muita naturalidade, né, com o fazer musical. E eu acho que Igapós tem um pouco disso tudo, né, da cosmovisão, né, que ele me ensinou, né, que ele me passou pela convivência, né, pelos ensinamentos, de compreender alguns dentro dessa visão dos aspectos da vida física, da vida espiritual, e também porque Igapós tem um processo de pesquisa que é muito extenso, né? E aí quando eu vou compor alguma coisa nesse sentido, eu demoro um tempo de elaboração longo, né, até eu ficar satisfeito mesmo, né?
Então é um trabalho que me traz esse orgulho exatamente por isso, né? Acho que eu demorei uns 2 anos para finalizar ela, né? Como tá, assim, até começar a apresentar. E eu acho que esse é um trabalho que gostaria de apresentar pro meu pai, assim. É o neto que o senhor apresentaria? Então, eu gostaria de fazer aí uma intervenção nessa questão que a gente estava falando, do histórico, né, do Bem-vindo, porque quando eu li alguma coisa a respeito sobre você, que você ia fazer aquele trabalho em Paris, e que foi que eu me deparei que o Bem-vindo tinha sido parceiro do Tom Zé, né? E que eu li que existe um disco que é cultuado, é um disco selecionado. Joia rara. É joia rara, né? E porque, assim, eu conheci o Bem-vindo, aqui só para fazer um resgate, em 93. E esse trabalho dele com Tom Zé tinha sido em 73, quer dizer, 20 anos antes. E das conversas da gente, ele não colocava isso, quer dizer, nós não sabemos, né, a vida e a obra do Bem-vindo. E como a gente está falando, fizemos história, etc., quer dizer, é um espaço aí aberto para um resgate da obra dele também, né? Do papel que ele teve. Porque como eu conheci Bem-vindo, ele escrevia sobre a música das esferas no Alto Madeira. Já era essa questão de uma pegada espiritual, esotérica do som, que me levou assim, a minha curiosidade. Né? Aí eu digo, poxa, esse ato que existia desses 20 anos antes, que ele havia passado por São Paulo, havia gravado com Tom Zé, etc. E aqui em Rondônia a gente não conhecia, porque ele não reverberava isso. Né? Talvez pela a humildade dele, né? Ele não colocava isso à frente. Né? Mas que isso é um espaço que pode ser resgatado. Né? Eu acho assim, Miriam, que o Bem-vindo é uma pessoa que passava para a gente, que está ali mais próxima, né, numa convivência, que ele estava assim, sempre tão em busca que o que ele já tinha alcançado parece que não tinha muito significado para ele. Essa humildade, não era garboso. Porque depois é que ele focava mesmo no que tinha a buscar ainda, né? Era muito interessante. E a minha curiosidade na época foi para essa questão da espiritualidade, né? Como assim essa música das esferas, né? Que era uma música que vinha por outros canais, né? Que não assim, né? Uma melodia. Eu não sei explicar no sentido lato, né? Mas que aquilo me tocou de uma forma e que através do seu material que eu fui descobrir, né? Que a gente tem potencial para ir resgatar isso, né? Não só na música, mas na história. Quem foi, né? Esse artista que passou por aqui, deixou um legado, tá aí o filho levando, né? Uma obra diferenciada, mas que tem um histórico também, né? Sim. Seria esse o comentário. Essa própria, era o nome da coluna dele? Era essa música? Não. Eu não lembro o nome da coluna dele. Na coluna ele abordava sobre essa música diferenciada, essa música que ele chamava de música. Sim, é interessante, porque essa metáfora, né, da música das esferas, ela deriva de uma compreensão de que a harmonia das esferas, no universo, ou seja, os planetas, as estrelas, né, que não se chocam, que navegam no espaço, sempre em harmonia, ela é análoga à harmonia musical, né? Então, daí a expressão, né, a música das esferas, né, as esferas celestes, né? Então essa dimensão maior, né, é que me impressionava, porque ele conseguia transitar dessa dimensão maior, esotérica, né, para a dimensão do jingle. Objetivo. Que é uma coisa objetiva, eu tenho que vender um produto, eu tenho que... Tá entendendo? Então, se fosse em canto, a gente falaria da tessitura, né? Então, no caso aí, né, não estou falando de composição, não de canto, mas essa capacidade dele, né, de ir de uma percepção mais essencial e até esotérica da música para uma percepção objetiva. Eu tenho que, né, usar a música aqui de uma forma instrumental, no sentido de ser um instrumento, né? Instrumental para atingir um objetivo, né? Ali de impulsionar um produto. Inclusive, né, aquela que a gente falou aqui da Eletro Hotel, né, que foi o mais icônico, acho, de todos os jingles dele, né? Pelo menos
ficou mais na lembrança, né, do popular. Mas o senhor tinha uma participação especial no comercial da Eletrotel, não, no comercial da Prisma. Eu queria que o senhor falasse sobre essa sua participação especial. Assim, eu acompanhei meu pai em muitas gravações, né? E às vezes ele precisava de alguma voz infantil, né, para certos comerciais. Então, quem estava disponível ali geralmente era eu, meu irmão, né, o Peterson também. Então a gente emprestou nossas vozes para alguns comerciais, né. No da Prisma eu não tenho exatamente essa lembrança clara, mas eu lembro muito de um comercial que ele compôs, um jogo que ele compôs pro Irmãos Gonçalves, né, uma voz de uma criança, né, falando Irmãos Gonçalves. Então eu lembro do dia que eu gravei isso no Sérgio Mello. Era um estúdio que ficava na Pedro Machado, na época, inclusive. E eu não era criança, não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, mas eu lembro que em algum momento eu estava ali na sala de captação para gravar minha voz, né? Sim. É legal, né? Porque acho que é isso, né? Criar essa naturalidade com um ambiente que é musical, que é muito distinto. Assim. Muito bacana, né, professor? Bom, professor, estou lhe chamando aqui de professor direto, né, porque eu conheci o senhor já como professor, né? E vamos falar um pouco do ensino, né, da música, né? Porque além de compositor, além de intérprete, né, o senhor tem uma atuação no ensino, o senhor já tinha uma formação pedagógica anterior à música, que foi na história, né? Que o senhor é licenciado, né, em história, né? Então o senhor já tinha essa pegada pedagógica, né? E como é que o senhor despertou assim para o ensino? Foi na formação de história? O senhor se interessou pela história e lá o senhor teve esse plus da formação pedagógica ou o senhor já tinha um chamamento para a área pedagógica também? Como é que foi isso? Quando eu entrei em história eu queria trabalhar com pesquisa, na verdade, né? Queria ser bacharel, né? Isso. E aí teve um período em que as licenciaturas e o bacharelado estavam se formando em cursos diferentes e não tinha formado turma para o bacharelado, né, na universidade. Então, para eu continuar a história, eu tinha que migrar para a licenciatura. Sim. E aí, nesse momento, foi que eu pensei licenciatura, né? Por licenciatura, eu acho que a música me completava muito mais. Na verdade, eu respondi uma pergunta interna, que era como eu poderia ajudar as pessoas, né, com a minha formação. Sim. Claro que com as minhas as opções assim, profissionais, eu tinha respostas, mas as respostas mais convincentes eram com música. Então o processo da pedagogia de forma mais acentuada na minha vida, assim, vem com a licenciatura em música mesmo, né? Tá. Com as abordagens da pedagogia musical. Né? E é legal, assim, porque muita coisa que eu fui estudando, eu começava a perceber no meu próprio processo, né, de educação musical, né? Disso de ser educado musicalmente pela exposição, né, de criar essas, o que a gente chama de condutas musicais, né, a partir da exploração, que era o que eu fazia ali com o meu pai, né? Eu estava no ambiente musical, né, contextualizado, e tinha essa liberdade de explorar musicalmente, né, tudo que eu estava fazendo ali. Inclusive cheguei a tocar com ele ainda criança, assim, acompanhar com percussão e tudo mais. Mas assim, esse gosto pela educação veio principalmente na educação musical, no contato com os pedagogos musicais. Desculpa, você percebeu que poderia colocar esse conhecimento para ramificar no ensino? Isso. Seria isso. Justamente. Agora, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estudei no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, é um colégio diferenciado, né? O único colégio citado na Constituição Federal, né? Que fica na esfera federal até hoje. Tá? E lá, obviamente, o currículo era... Mas eu dei latim na sétima... Eu já estava extinto o latim na grade comum. Eu ainda dei latim na sétima, eu estava sério, muito do que eu sei de português. Na verdade, aprendi estudando latim. E a gente tinha aula de educação musical, né? Então, pelo menos eu sabia o que era um pentagrama, uma semifusa, uma colcheia, né? Aqueles elementos básicos. Mas, muito mais do que isso, eu tinha uma educação musical no sentido de perceber, de entender uma obra, de saber ouvir, de, né, discernir, né? A música, professor, ela tem acho que uma missão muito importante na formação do espírito, né? Das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. A gente, sem querer ser careta, né? Preconceituoso,
Mas a gente vê umas coisas aí que eu acho que não contribui em nada, nem para o enriquecimento cultural do país e muito menos para o enriquecimento das pessoas que estão participando dessas manifestações, né? Chamo de culturais, para mim são anticulturais, mas tudo bem. Então, assim, eu sonho, né, com o resgate disso, porque a gente vê que nas escolas nós não temos mais, é verdade. Saiu do currículo e também, assim, a gente está numa perspectiva, Miriam, agora com a educação integral, né, que ela obriga a ter uma atividade extracurricular e extra sala de aula e talvez até extra muros da escola para complementar os horários, né? Então eu torço assim, né, que as crianças agora possam, né, e visitar museus, visitar parques, visitar, né, ter atividade que realmente, né, e aí quem sabe, né, a música entra aí. Por outro lado, professor, eu vi no YouTube, né, uma oficina de musicalização muito interessante, porque era assim, quando você fala em dar aula de música, aí o pessoal mais aí da tecnocracia aí já vem querendo um orçamento, um planejamento, quanto é que custa um piano, quanto é que custa não sei o quê, e a resposta no final é que é inviável, né? Num estado com 400 escolas, né? Então, você imagina, você adquirir 400 pianos, 400, né? Mas às vezes isso pode estar sendo construído exatamente essa argumentação para justificar a não implantação. E eu vi uma oficina que era muito interessante, que era com o que tinha ali. Então a criança vai aprender ritmo batendo com lápis no caderno, né? Vai aprender timbres batendo na mesa, no caderno, entendeu? E eu achei aquilo fantástico, né? Porque assim, não é o ideal, mas é o ideal do que se pode fazer. Tem, né? Acho que durante muito tempo assim, a ideia das belas artes, né, foi muito influente em compreender o que é o fazer artístico, né? E acabou para a música fechando porque a gente tende a olhar para o fazer artístico, para o fazer musical com um olhar mais tecnicista, né? E a gente esquece que a música ela é uma função de expressão praticamente natural, né? A criança ela canta antes de falar, né? A produção sonora ela faz parte, né, da nossa vida. E o fazer musical ele é uma habilidade quase que natural, né? E distanciar ela do nosso fazer do cotidiano que é colocar nesse pilar, né, de belas artes. Sim. E aí essas abordagens que trazem a música para outros fazeres musicais que libertam da ideia de que eu preciso de um instrumento, eu preciso desenvolver uma técnica específica para tocar, torna muito distante, né? E imagina, uma criança que gosta de desenhar, ela vai deixar de desenhar e de sentir o prazer com aquilo se ela não conseguir um produto final, sei lá, dentro de uma forma renascentista, assim, eu vou deixar de pintar, de desenhar se eu não pinto igual o Leonardo da Vinci, eu vou deixar de nadar se eu não nado ou que eu não disponho de pincéis, de pelo de Marta, né? Porque o próprio processo é gradativo. Exatamente. Também, exatamente. Né? Então, eu acho que o foco no processo é isso, né? De você estabelecer uma conduta de criação sonora, né? Então, por isso que a gente pode fazer música com sons do corpo, né, com a percussão corporal. A escola pode vir como um despertar, né? Naqueles sentidos. Exatamente, né? uma pedagogia do despertar musical. Porque se a gente for olhar só pelo aspecto técnico, os instrumentos são caros, né? A manutenção dos instrumentos musicais são caros. Fica elitizado tudo, exatamente. Distanciado por causa da dificuldade de acesso, né? Justamente. E quando os elementos estão ali presentes, como você diz, de bater o lápis e entender o som e ver ritmo, as experimentações. Né? De observar o mundo ao redor, como ele é potencialmente sonoro, sonoro essencialmente e potencialmente musical, né? Tem um pesquisador, Murray Schafer, que ele fala exatamente disso, né, de que existe uma paisagem sonora, né, circundante, né, e tudo isso são elementos que a gente pode trazer para a música contemporânea e tudo mais. Então eu acredito muito nesse processo da educação musical
de uma forma de criar essa capacidade de que eu consigo, de que eu sou capaz. Porque se eu consigo fazer um pulso rítmico ali usando essas xícaras, Sim. eu vou conseguir com uma bateria, num piano, né? Eu acho que é não criar aquele trauma de, pô, tentei e não consegui. Por isso que eu acho que a música na primeira infância ela é muito importante, né? De criar esses pensamentos de que eu sou capaz, que eu consigo compor, né? Que eu consigo criar. E a criança ela tá o tempo todo compondo, inventando canções, inventando melodias, e isso é lançar a mão de um pensamento criativo extremamente rico, né? Então, nós temos até um caso de gênios, né, como o Hermeto Pascoal, né, que chegou ao máximo, né, da apresentação artística da música fazendo esses experimentos, né? Totalmente, né, totalmente. Tocando na beira do copo com água, né, batendo, e conseguiu elevar isso, né? Experimentação, né? Porque não aproximar esse ambiente de experimentação musical do universo sonoro musical infantil, né? Sim, sim. Eu acho interessante pensar formas não convencionais de como escrever música, de como compor, né? De como pensar o universo sonoro, né? Mas, professor, você sabe que eu acho, só um instantinho, eu acho também que tem uma falsa, né, divisão assim, do que é técnico, do que é experimental. Eu falo no seguinte sentido: as pessoas, às vezes, até músicos, né, que estão aí tocando na noite e tal, né, gente que está atuando na área musical, tem uma visão um tanto distorcida e até preconceituosa em relação à academia, né? Nós fizemos recentemente um trabalho em que nós procuramos aproximar, né? Mas o professor Jonathan, por exemplo, ele deu uma oficina de notação musical, seria, né? Lá no workshop que a gente fez do nosso Rondofest, mas ele começou pela percepção, né? Foi até interessante, a pessoa queria usar lá o quadro negro, o data show, e já começar no... Não, ele levou todo mundo para a quadra lá da escola, foi na Jorge Andrade, tem um pátio, né? Para as pessoas andarem, experimentando ritmos, e depois aqueles ritmos... Aí depois ele transpunha aquilo para... Né, como fosse uma partitura, construindo a partir dessa percepção. Então é disso que a gente sente falta, porque havia toda uma cultura de fanfarras. Cadê as fanfarras das escolas? Né? As fanfarras predomina mais a percussão, é mais fácil, é mais em conta, né, para se manter, né, uma fanfarra do que uma orquestra, obviamente, né? Mas isso parece que se perdeu. Você tem visto fanfarra nas escolas? Não, tem também muito distanciado, né? Eu conheço pessoas aqui que têm gosto, que assim, seguiram, né, nas escolas e tal, mas foi se dissolvendo, né? Houve perdas, né? Sim. Significativas, né? Agora, Anderson, a gente, diante de todo esse quadro que você passa para a gente, a sua música, o seu trabalho em relação ao ambiente rondoniense, amazônico. Assim, o que você diz sobre isso? Uau. De modo geral ou mais específico assim, da composição Igapós? O Igapós a gente já vê pelo título, né, que tá ligado, né, a questão das águas e etc. Mas fala sobre isso pra gente. Eu acho que assim... Eu acho que criar é estar sensível ao que te rodeia, né? Que é próprio, assim, né? Então, quando eu estava compondo o Igapós, eu buscava muito me basear, como na experiência do professor Jonathan, no meu ambiente perceptivo, né? Então, lançar a mão de tentar traduzir melodias que eu escutava no meu ambiente, né? No que eu estava escutando nesses locais. E eu sempre fui muito fascinado pelo som de cigarra, principalmente dentro de floresta fechada, assim, porque tem muitos harmônicos. São vários, eu não sei se são vários ou se é justamente de estar num lugar mais alto, assim. Então, Igapós nasce de começar a levar o gravador mesmo para ambiente de floresta. Eu fiz isso. Isso, e buscar esse ambiente concreto, né, com a gravação. Então, a peça ela começa, né, com uma floresta, que foi um som que eu criei, na verdade, né, articulando vários sons que eu fui gravando, né, de forma sobreposta.
buscando, né, caçando esses sons, principalmente esse som da cigarra, né, nas copas das árvores. E quando eu escuto isso, o meu ouvido me leva me leva a escutar algumas melodias, né? Então, ela nasce dessa observação, né, do que eu estava escutando e tentar caçar ali dentro, né, dessa amálgama de som de floresta, né, dos pássaros e das cigarras, algumas ideias de melodia. Então ela nasce a partir disso, né? E tem total a ver com essas imersões que eu fazia com meu pai, né, de ir para esses ambientes de mata fechada. E quando eu tive contato com eles, né, depois de adulto, eu busquei focar a minha escuta nessa tradução, né? Então ela é subjetiva, né? Outras pessoas talvez escutem melodias diferentes a partir desse ambiente, mas a Igapós ela nasce essencialmente disso e de imaginar essas paisagens sonoras, né? Então ela vem com esse som de floresta e aí entra sons de síntese sonora, buscando essa tradução, né? Essa adaptação dessas melodias que estavam na minha cabeça a partir desse ambiente que eu escutei. E depois eu introduzo ali o som das águas, né? E aí toda a composição que vem a partir disso também busca imitar esse movimento das águas, né? E acho que é isso, acho que é uma tradução, uma externalização de um ouvido que é subjetivo, que ele é de uma escuta muito interna, né? Para mim foi quase um processo meditativo focado no meu ambiente, no ambiente sonoro amazônico mesmo, né? E como é isso? Igapós é uma peça. Isso. Uma peça que foi gravada. E, por exemplo, para você apresentar Igapós sem ser a gravação, como é que você faria? Não teria a gente como. Leva parte da gravação. Recentemente, né, o senhor participou, né, do projeto Sol Nascente, né, lá no Espaço Alternativo, né, levando a música erudita lá para o Espaço Alternativo, né? O que isso representou para o senhor? Porque uma coisa é apresentar num teatro. As pessoas foram ao teatro para ouvir, para ver aquilo que está no palco, né? Quando você vai para um espaço público, né, onde tem pessoas passando, né? E a gente percebeu naquela experiência lá, para o seu projeto Sol Nascente, pessoas que estavam passando ali no aeroporto, ouvindo, né, transitando, e que paravam o carro, né? Houve momentos até de engarrafamentozinho assim, e pessoas paravam curiosas, né? O que está acontecendo ali, né? Como é que é para o senhor, como artista, ali, experimentar esse contato com pessoas que não foram ali para ouvir o senhor, mas que quando ouviram, pararam, né, e ficaram. Como é que é isso? Não, perfeito. Vou fazer um link com a pergunta da Miriam, porque acho que tem tudo a ver, assim. Ela perguntou na questão procedimental, né? Sim. A ideia de música acusmática, né, de você levar alguns materiais gravados para performance. Então, existe uma base que eu gravei previamente, mas existe uma notação musical, né, escrita, onde a gente executa ao vivo. Então, por exemplo... Faz incursões em cima do gravado. Isso, exatamente. Então, a gente usa a tecnologia a favor, assim, até para poder simular esse ambiente. E teve outras técnicas também, eu cheguei a gravar também alguns instrumentos percussivos para simular também uma floresta. Então, é muito misturado com sons naturais de floresta, os sons de instrumentos fazendo esse ambiente de floresta, né, e tudo mais, e a síntese sonora. Então, esses três elementos são articulados, né? E até pensando, né, nessa questão procedimental, e aí entrando na pergunta do Edson, eu confesso que durante um período eu entrei em crise em relação à composição, porque eu achava que ela era muito nichada, inacessível, né, que ela era muito fruto de uma pesquisa acadêmica, né, em composição, e que seria difícil para as pessoas absorverem. Então a experiência do Projeto Sol Nascentes foi muito engrandecedora e empoderadora, porque ali eu pude ver que mesmo o público leigo, né, que não tem uma preocupação em explicar os procedimentos, né, composicionais, eram afetados esteticamente.
paravam para escutar. Não era uma banca de TCC, eram pessoas que... Havia ressonância, né, com as pessoas. Né? E esse processo, assim, foi muito... Porque até o Sonascentes, ela tinha um formato que eu chamava de performance... Chamava não, a classificação era performance sonora, né? Ela foi feita para o ambiente de museu, né? Com uma instalação, um ambiente fechado. E ali no projeto Sol Nascentes é que ela assumiu uma característica de concerto. Sim. Onde o público se relaciona de uma forma diferente. Então, ver que as pessoas estavam fruindo, estavam aproveitando e achando aquilo curioso exatamente por ser muito diferente, foi como se estivesse acalmando alguns nervos meus, assim, no sentido de, será que a minha obra é acessível? Sim. E essa ressonância foi incrível, assim, foi incrível mesmo, de perceber que essa poética que eu estava desenvolvendo, ela poderia se comunicar e ressoar, né, em outras pessoas. Era muito possível, né? Era muito possível, né? Tanto que agora, né, uma coisa muito legal que tem acontecido durante esse processo é que a minha irmã, né, Clarice, bem-vindo, ela é gestora, né, da Casa de Cultura Ivan Marrocos, e ela é professora de dança, bailarina, e ela tem coreografado, né, o concerto como um todo. E a gente já tem uma data de estreia, a gente vai estrear com o grupo, né, os músicos ao vivo e com o corpo de balé no dia 18 de março, no Palácio das Artes, né? Então, e ter essa reverberação também na dança é um exemplo disso, né, de como a música toca as outras pessoas, reverbera em outras pessoas. Então, na experiência do Sol Nascente, né, do projeto Sol Nascente, foi a primeira vez que eu tive essa clareza, né, de me distanciar da música enquanto compositor e ver as pessoas aproveitando, parando, né? Eu lembro que teve um dado momento assim que várias cadeiras estavam repletas, estavam ocupadas assim na frente do palco, e ver que as pessoas paravam para entender o que estava acontecendo, né? Pô, de onde estava esse som de mata, esse som dos rios, e deixarem ser afetados, né? Isso eu acho muito bacana, assim. E, professor, além do Sol Nascente, o senhor teve também uma participação com a gente, né, no Festival Rondônia de Música, o Rondofest, né? O senhor estava na categoria composição, né? O seu quesito, não lembro, acho que era harmonia? Não, era... Não, era o professor Alexandre. Eu não lembro agora. Acho que é isso, né? A relação entre letra e música, não é isso? E ali no festival, no Rondofest, o senhor atuou como avaliador, né? Então, como é que é essa experiência? Ficar do outro lado, né? Porque até então só vinha sendo avaliado, né? O Igapó foi um trabalho de conclusão, né? De curso, avaliado lá pela banca e tal. E aí, como é que foi para o senhor essa experiência de se colocar como avaliador, né? Eu digo isso, professor, assim, porque o senhor é daqui de Rondônia, o senhor vive aqui, o senhor está no meio daquelas pessoas que o senhor está avaliando. É diferente do senhor ser convidado a ser avaliador num festival em Roraima, né? Então, assim, como é que é essa experiência de avaliar aí? Como é que foi para o senhor? Foi muito enriquecedor, assim, né? Ali eu me ative a questões técnicas, né? Eu analisava a melodia e a relação dela com a letra, né? E pensando em termos de como se constrói uma melodia, como se constrói um discurso melódico. Eu lembro que teve uma candidata, né? Porque a gente preenchia uma ficha, né? E essa ficha era entregue como devolutiva aos candidatos. Sim, exato. Que eu não lembro quanto tempo depois, foram meses depois, assim, acho que o festival já tinha acabado. Ela encontrou comigo e agradeceu pelas dicas que eu dei em relação à composição dela, né? Ela pôde rever alguns caminhos melódicos que ela tinha feito e usou aquilo para o processo de elaboração da música, né? Isso foi muito legal, assim, muito gratificante, né? A gente não tava ali no aspecto julgador, apenas julgador, né? Você estava ali contribuindo para
Vamos fazer um nivelamento aqui, professor, rapidamente, né? Falando o que foi o Rondofest, né? Que às vezes a gente está... o Rondofest, o Festival Rondônia de Música, ele foi o processo seletivo do projeto Registro Cultural, um projeto desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, entidade que eu presido, focado nos direitos autorais. Então, a princípio, o Rondofest era apenas um processo seletivo, só que ele tomou a cena, né? Virou o grande produto, né? O Rondofest. E aí nós tivemos uma banca de examinadores, todos da Universidade Federal de Rondônia, egressos, né, ou professores do quadro, e também a participação de duas musicistas, três, na verdade, com a Lívia, né, que substituiu numa oportunidade. Mas nós tivemos ali a Judete, minha amiga Judete, né, da Canção Nova, Judete que veio de uma formação musical lá de São Paulo, e também a Amanda, né, que inclusive a Amanda ela não apenas compõe, como ela escreve, né, espetáculos, né, como foi onde eu conheci o trabalho dela, foi numa peça musical lá no Palácio das Artes. Então, nós tivemos um corpo de jurados assim de excelente nível. E o que era pedido dos jurados? Não era dizer qual o melhor, não, isso não era o gosto pessoal de cada um. Eles estavam ali, cada um atendendo a um quesito. No caso, o professor, a relação da letra e da música, da letra com a música, com a melodia. Eles avaliavam um quesito específico e, ao final, era um questionário, me lembro, né? Tinha perguntas e as notas... dentro daquela escala Likert que chama, né? Que é não, né? Um pouco, medianamente, muito, totalmente, né? Tá. E ali você atribuía pontos, né? De 0 a 5. E 0 a 4. 5 questões, 20 pontos. E aí, ao final desse formulário, desse questionário, havia um espaço. Qual a sua mensagem para melhorar o trabalho do artista, né? Era assim, não era justificar por que tirou ponto, assim, era dizer o que ele podia fazer para melhorar. E olha, professor, não foi só um, não. Eu vi vários que vinham agradecer as mensagens que vocês enviavam ali, entendeu? E me diziam, olha, já estou colocando em prática, eu só me dou a oportunidade de participar da outra eliminatória, porque diz assim, olha, já estou melhorando, já estou fazendo por onde, né? E foi um trabalho, graças a Deus, fantástico, foi com uma emenda parlamentar, vamos dizer, né, de autoria do deputado Alan Queiroz, através o órgão do governo que fez a parceria conosco, foi a FUNCER. Meu abraço sempre ao Leonildo Neri, ao Adson Cortez, lá são os diretores da FUNCER, que foram parceiros de verdade. A gente conseguiu ter uma final com a presença do Moacir Franco, né, que a gente trouxe. Talvez as pessoas não tenham entendido bem por que Moacir Franco, mas é simplesmente o mais longevo compositor e cantor que nós temos hoje, subindo aos palcos com 80 e tantos anos, acho que 84, uma coisa assim, né? Era isso que eu queria mostrar, um exemplo de vida musical. Inclusive ele narrou os percalços que ele teve na carreira musical dele, né? Quando ele saiu da política, que tentou voltar para a música, e as dificuldades que passou. Eu acho que era isso que eu queria, assim, que os nossos amigos músicos de Rondônia assimilassem, né? A coisa não é essa maravilha que você vê na mídia, não, porque quando a coisa está ruim, o cara fica fora da mídia, né? Esse é o primeiro sinal, né, de que o cara está ruim, é sair da mídia. Então é importante você ter um artista daquele nível, né, narrando as suas dificuldades, o que passou. Ele conta de quando ele se apresentou num circo para 17 pessoas, depois de já ser o Moacir Franco, não foi no começo, depois de já ter sido deputado federal. Ele querendo voltar para a música profissionalmente e passou por isso, né? Então isso foi o Rondofest. E o Sol Nascente, né, que nós falamos aqui, foi também um trabalho empreendido pela gente, juntamente com a Associação Cultural Amigos da Leitura, e a gente levou lá para o espaço alternativo o Juan Gabriel, né? Juan Gabriel, violonista, que apresentou uma peça de Vila Lobos, né? Eu não lembro o nome agora da peça, mas é uma coisa russa até, né? Uma coisa, um nome russo que traz uma coisa assim, não lembro agora. Pesquisar. O Juan Gabriel, trouxemos a professor Anderson Bem-vindo apresentando Igapós, e tivemos também a apresentação do coral da Escola de Música Zona Leste, ali da Zona Leste, do qual inclusive eu fazia parte. Não só eu, também o outro diretor da nossa ONG, o Edson Santos. E nós nos apresentamos, então, no coral, apresentando um cânone em latim, Dona Nobis Pátia, né?
com o professor Bernardo Evangelista na regência, né? Então foi uma oportunidade, Miriam, de levar ao público, um público que a gente não conhecia, um público que não pagava ingresso, um público que ia passando por ali, que estava vindo do aeroporto, levar um contato com a música erudita, né? Nessas 3 vertentes, né? Canto coral, instrumental e o concerto, né? Abriu para mais edições, né? Para que aconteça. Né? Agora a Miriam tocou no ponto fundamental, né? Eu não conversei mais com o deputado Alan Queiroz, mas nós temos 24 deputados estaduais, né? Se alguém, né, sensibilizar, né, e quiser continuar, eu preciso, vou dizer aqui, eu preciso de emendas parlamentares para a gente fazer mais uma edição do Rondofest, se Deus quiser. Né? Os artistas profissionais. Os grandões têm, né? Então os pequenininhos aqui, os tupiniquinhos aqui, vamos, né? Não, eu digo, os artistas para tocar esses projetos, eles existem, né? Sim, a gente tem que honrar exato, dar as condições, né? Dar as condições. Tem, né? Exato. Então eu queria pedir, né, se algum parlamentar, né, algum assessor de parlamentar estiver assistindo, nós temos aí o Projeto Sol Nascente, uma proposta muito bacana. E foi uma inspiração que me veio, na verdade, da professora Lívia Lavorente junto com a Judete, que elas queriam um apoio para divulgar a música erudita. Eu desenvolvi, né, aquela ideia ali. E também o nosso Rondofest, que agora a próxima edição, Rondofest no coração de Rondônia, graças a Deus, que vai ser em Ji-Paraná, né, por isso que é no coração de Rondônia, né, que Ji-Paraná é o coração de Rondônia, nós vamos ter aí um apoio da deputada Rosângela Donadon, que está sendo acertado. Né, a próxima edição do Rondofest, né, seja em Ji-Paraná. Mas então, só quis aqui abrir esse parênteses, porque a gente falou aqui do Rondofest, falou do Sol Nascente, e eu queria aproveitar também, já que eu falei do Rondofest Sol Nascente, agradecer muito ao senhor, ao Juan, ao professor Bernardo, né, que se dispuseram a participar daquela nossa primeira mostra ali, e mais uma vez agradecer ao Departamento de Artes, especialmente o curso de música da Universidade Federal de Rondônia, que tem sido e será sempre parceiro nosso, né? Professor Kleber, professor Cristiano, professor Alexandre, professor Jonathan. Esses dias nós tivemos uma oficina de técnica vocal com uma formanda também agora, né? Está se formando lá a Clara Santos, né? Ministrou uma oficina de técnica vocal. E eu acho que é isso, né? A nossa universidade, ela está aí, falta a sociedade usar mais a universidade, que ela está sempre disposta. Toda vez que eu pedi alguma coisa do Departamento de Arte da Uni, sempre, né, atenderam, né? E a gente precisa fortalecer mais esse diálogo da sociedade com a nossa Universidade Federal de Rondônia. Mas, seguindo, professor, então nós falamos da sua atuação como avaliador, né, né? Mas eu queria saber também como é que o senhor avalia, no geral, a cultura musical rondoniense nesse aspecto da composição primeiro. Depois nós vamos falar também da interpretação e da fruição, tá? Mas, a princípio, qual é o cenário que o senhor vê hoje na composição em Rondônia? Rondônia, ela sempre foi um berço de muitos músicos, né? Há muito tempo, né? Desde a época que não haviam registros, né? Registros formais, assim, né? Fonográficos dessa produção. E a gente tem uma gama muito grande de compositores, né? De música popular, né? O Rondofest tem essa pegada mais abrangente, mas existem alguns festivais também voltados a nichos, né? Sim. O próprio Grego Autoral, que é focado em composições de rock, acho que tem um projeto de samba autoral também, né? E o carnaval e o samba são grandes exemplos, né? De redutos desses compositores, né? Compositores como o Mávio Melo, o Bainha, né? Que tem essa relação, né, com a festa, né, que é o carnaval. Mas, professor, desculpe, mas assim, eu me criei no Rio de Janeiro, né? E morava bem próximo do Morro do Tuiuti, que tinha a escola de samba Paraíso do Tuiuti. Eu era criança, ia dormir ouvindo ensaio, da escola que ele botava os alto-falantes. Né? E assim, quando a gente vai para falar de carnaval, na minha cabeça, é aquilo, né? É samba enredo, marchas, né? Marcha rancho, né? Então me vem, né, na cabeça o Bola Preta, o Bafo da Onça, o Cacique de Ramos e as escolas de samba, né? Estive no Carnaval de Recife, gostei muito, de outra pegada, maracatu, né?
aquele ritmo, frevo, né? Que é o mais característico, assim, mais conhecido, e etc. Tá? Em Rondônia, qual é a tendência de estilo? Porque assim, eu não gosto daquele carnaval de música. Como é que chama? Axé music. Mas não é pelo axé music, não. Aquela coisa eletrônica repetida, entendeu? Você troca só o refrão e a melodia é a mesma. Né? Aquilo eu acho até um tanto cansativo. Eu não aguento ficar muito tempo ouvindo aquele tipo de coisa. Né? Você chega lá no Recife, por exemplo, Marco Zero, né? Aquele encontro de várias manifestações culturais que eles fazem no Marco Zero, que eles têm uns polos, né? O polo do Maracatu, o polo do Mangue Beach, e depois reúne tudo né? E você vê assim, o próprio espírito das pessoas, né? Aqueles blocos de carnaval com senhoras, né? Todas usando aqueles vestidos com adorno, e o orgulho deles é dizer que o bloco foi fundado em 1913, né? Que é toda uma cultura carnavalesca. Né? Então, a produção musical local ela é feita dentro dessa cultura carnavalesca para atender esses elementos folclóricos. Né? Não é uma coisa do que está na onda, do que está na moda e vou fazer também. É nesse sentido que eu falo, como é que o senhor vê a produção do que está sendo feito aqui em carnaval? Uhum. Então, eu vejo assim, Porto Velho, de modo geral, assim, acho que tem até a ver com o processo histórico, né, de colonização, né, eu estava conversando com o poeta Binho e ele usava muito essa analogia da Babel, né? Povos de muitos idiomas, muitas línguas diferentes. Sim. E traduzindo musicalmente, eu vejo isso em Porto Velho, né? Porque a gente tem tendências para muitos campos. É difícil mapear e falar de algo genuinamente ou se identifique com uma identidade local. Em essência. Porque eu acho que Porto Velho, a composição de Porto Velhenses, ela se perpassa por muitas influências, né? Então, você tem nichos ali voltados ali, né, pro samba de raiz, os nichos voltados para composição de massa mesmo, música de massa. Né? A evolução da toada. A evolução da toada e tudo mais. Exato. É o que eu vejo muito nesse caldeirão, assim. É muita coisa diferente que acontece aqui. Né? A gente tem um artista para tudo quanto é nicho, né? Pois é, professor, mas vamos fazer uma analogia. Vamos dizer que seja uma feijoada, né? Mas na feijoada, a calabresa tem gosto de calabresa. Ela não pode ter gosto de salsicha, né? Não é isso? O tocinho tem sabor de tocinho, não né? De gordura de boi, entendeu? Então isso que eu falo, assim, tudo bem, nós não temos assim um traço característico, né? Tão definido, tão fechado, né? Pelo contrário, somos abertos a essas manifestações todas que derivam da migração para cá, né? E é uma pena que não tenhamos uma representação cultural musical dos antilhanos, né? Os barbadianos, os granadinos, né? Não tem essa presença assim na nossa cultura musical, né? Seria interessante se tivesse, né? Mas pelo menos os nordestinos, né? Certo? E aí que eu pergunto, essa coisa, tudo bem, é multiforme, né? Mas ela tem autenticidade em si. Não vou dizer que ela seja autêntica de Rondônia, porque nós somos esse caldeirão, realmente, né? Mas em si, essas obras traduzem. Se eu escutar aqui um samba, né? Nós tivemos agora no Rondofest, foi classificado Beto César, né? Aí você escuta aquele de Beto César, você jura que você está num samba de quintal lá no Rio de Janeiro, né? Assim, então, assim, a obra em si tem uma autenticidade, tem uma qualidade, né? Como é que o senhor vê isso daí? Eu acho que a gente percebe isso pela característica temática, né? A gente usa... É como se a gente usasse um vocabulário que a gente aprendeu para escrever um texto. Então, a gente acaba usando nossas referências musicais para abordar a temática local, a temática da região, a temática regional. Então, a minha subjetividade, né, enquanto compositor, de ter escutado Rick Wakeman, Pink Floyd, me faz ir por um caminho de trazer a temática regional pela minha ótica, né, que é pela contemporaneidade, né? Sim. E é um artista que vem de um berço, né, do samba, que vem do berço exclusivamente do rock and roll, por exemplo, ele vai tender a analisar, né, ou a falar, abordar a temática regional
por esse vocabulário. Sei, né? sei. Por isso que eu acho muito interessante esse ambiente de diversidade, essa feijoada, né? Com vários sabores. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente encontra essa temática regional em muitos gêneros musicais diferentes em Porto Velho. E que eu acho que é uma característica muito específica daqui, né? Eu acho que é uma característica positiva nesse sentido de que muita gente está buscando, a partir das suas referências, das suas subjetividades, um traço comum, né? Então a gente pode ter dos compositores, né, mais antigos aqui da cidade, o próprio Bá, do Binho, que tem essa abordagem da temática regional, dialogando com a MPB e com outras misturas também. E a gente vai encontrar a temática regional, até em pagode mesmo, né? A gente tem um grupo de pagodes do município também, de música eletrônica, né? Eu lembro que eu vi no final dos anos 90 e nos anos 2000, assim, uma efervescência da house music em Porto Velho, que tinham composições. Claro que eram composições a partir da vivência subjetiva desses compositores, né? Dessa vivência ali de DJ Rogério, Guajara Mirim, essa galera toda. Sim. Que eu acho que é fruto desse caldeirão, dessa diversidade que é muito distinta. Então eu tendo a olhar para uma música a partir dessa perspectiva de compreender que aquele compositor ele tá naquela letra, naquela forma de se expressar, ele tá muito mais articulando essas influências que são subjetivas para falar do que é regional dele. Sim. Do que exatamente buscar algo que seja primordial, né, na composição, digo, desse campo, né. E quando a gente vai para a interpretação, falamos da composição, e na interpretação, qual o cenário que o senhor vê aí? Nossa, a gente tem grandes intérpretes, né, assim, acho que sempre teve uma tradição de intérpretes muito maravilhosos aqui, né, desde o início, assim, o próprio Walter Bartolo também, compositor. Sim. E com a profissionalização, né, que a gente vem observando nas casas de shows dos artistas, a gente também vê novos intérpretes surgindo cada vez mais técnicos, com potência, com estudo musical, né, apurado, né. Nós vimos aquela menina agora que ganhou o Rondo Fest, né, a Natália Rosa, né, foi um negócio assim. Agora é interessante, só vê a importância lá do nosso sistema de julgamento, porque ela inclusive, você vê que a humildade dessa moça, ela se apresentou e tal, foram 4 eliminatórias, se apresentou, ficou muito bem e tal, acho que foi quase nota máxima, né? Aí ela nos pediu que ela gostaria de se apresentar de novo, sem concorrer, só para receber nova avaliação dos jurados. Olha que grandeza de espírito, né? Eu falei, não, com certeza, né? Porque ela queria usar aquilo para se burilar para chegar na final, né? E não por acaso ela foi, né? Apesar de termos ali o coral, né? Do professor Gurici Marcha ali, temos outros que ficaram meio embolados ali, o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? O nível estava alto, mas ela realmente fez assim por onde merecer, ela buscou, né? E tinha quesitos, né, na interpretação, como a apresentação pessoal, né? Presença de palco. E tudo isso ela trabalhou, o figurino, então, né, para chegar ali naquela performance, né, final, né? Então a gente vê, professor, assim, que o fruto que dá essa interação, como eu falei, do conhecimento acadêmico, né, porque as dicas que vocês deram ali naquele formulário influenciaram diretamente a performance dos nossos candidatos, né? O aperfeiçoamento. Tá, professor, falamos então do cenário da interpretação, do cenário da composição. Tá, e quando a gente vai para a fruição, o rondoniense, ele pode ser medido por aquele pessoal que vai para o espaço alternativo, bota um som nas alturas, ouvindo porcaria a madrugada inteira? Ou nós temos aí também ambientes, mercados, né? Pessoas que sabem apreciar a boa música? Como é que o senhor vê? Nesse aspecto da fruição, quando eu recebi a pauta, eu fiquei lembrando muito de uma entrevista do Ariano Suassuna, que ele falava algo, se você oferece osso, né, pro povo, eles se acostumam a comer osso, mas se você oferece filé, eles vão se acostumar a comer filé, né?
E eu acho que às vezes a questão é justamente essa, de oportunizar os espaços de acesso mesmo, né? Que é uma ofertas, que né? é uma proposta, se oferece, por exemplo, né? Justamente, que é uma proposta, por exemplo, do Sol Nascente. Sim, exatamente. Mas você sabe que eu me esperei? Só uma vez eu mostraram no jornal o Arthur Moreira Lima tocando piano na favela, né? Tocando o repertório erudito, né? Aí, e aquele pessoal da favela todo ali. É o som que absorve, né? Aí todo mundo ali e tal, pá. Aí tá. Aí quando terminou aquilo ali, entrevistaram ele, aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci e me inspirou para o Projeto Sol Nascente. Ele falou: as pessoas dizem que o povo não gosta de música erudita. O povo gosta sim, ele não tem acesso. Né? Que é em cima disso que o senhor está falando, né? E eu acredito que isso, acho que a fruição, ela é muito moldada por isso, assim, por até onde chega, né? Até quem chega, né? Aquele produto cultural. E levar isso para lugares, para espaços públicos, onde as pessoas que talvez nunca tenham experienciado isso, sim, você está oportunizando até uma mudança de visão de mundo, né? De acreditar que outros caminhos são possíveis, né? E quem sabe até a flora ali, né? Justamente. Novas músicas, não? Justamente. Então, eu vejo o espaço da fruição, né, no aspecto musical, né, porto-velhense nesse sentido, né? A gente, como artista, ainda tem uma dificuldade em uma comunicação massiva, né? Em acessar para além de certas bolhas, né? E o que leva a isso é o fomento, né? A gente não tem uma indústria robusta ainda no estado de Rondônia, né? Uma indústria fonográfica com mercado de distribuição, com fomento de composições autorais, né? À noite você vai para escutar as músicas do momento, né? Não existe uma tradição de se escutar as músicas que são compostas aqui. Até por estar no processo, né, de profissionalização que é ainda inicial, né, em comparação com outros centros. E vem aquela questão também que você fala do fomento, né, que está sendo ampliado com os projetos de... Não, pois é, e o projeto Registro Cultural, você tocou no ponto fundamental, a premiação, teve uma premiação pecuniária para o primeiro lugar, de R$7 mil para o melhor compositor, melhor intérprete. Mas foram 8 premiados, em cada categoria, 16 premiações, com fonograma, partitura para registro, no caso da composição, para fazer, não é para baixar em plataforma, não, gente. Para fazer o registro na Escola Nacional de Música, no setor de registro autoral, conforme a lei determina. Inclusive, a diretora Thaís Nascimento participou do nosso workshop, né, com a palestra sobre isso, o registro autoral. Então, é dentro dessa visão de inserir, consolidar a presença e apoiar a permanência, né, dos nossos músicos nesse cenário profissional, né? Então, foi videoclipe, fonograma, partitura, no caso, né, Nino? Então, assim, eu acho que é preciso, né, a gente, como a Miriam está falando, fazer mais, né, professor? Né? Só que eu tenho meus limites também, né? Mas eu estou sempre disposto a fazer mais, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Uma outra questão, Edson, que eu também estava abordando quando a gente começou a conversar com o Anderson, é que, assim, existe uma lacuna hoje também na imprensa, né? Na questão cultural. Não existe um segmento da cultura sendo potencializado na mídia, na imprensa. Isso aí eu acho que está muito diretamente relacionado, então, né, professor? Existe mais produtos como esse que a gente está falando do Anderson, riquíssimo, mas que o acesso, a mídia não acessa totalmente esse segmento. Exatamente. Mas eu vejo, Miriam, uma relação direta, e você acadêmica também de jornalismo, né? Uma relação direta com essa substituição do jornalismo impresso pelo jornalismo volátil, vou chamar assim, né? Porque no jornalismo impresso, gente, tinha uma coisa fantástica. Você tinha as editorias, né, de polícia, de esporte, de cultura e variedades e tal, não sei o quê. E cada editoria tinha uma página. E você tinha que encher essa página todo dia.
né? No segundo caderno, que era os domingos, né? Tinha que falar de cultura, de arte, de variedades, né? Então, a mídia impressa ela tinha essa vantagem, porque ela vinculava, né, a gente às pautas. Eu tinha que polícia, você tinha que fechar uma página de polícia. Se ninguém matasse ninguém, era uma tragédia. Né? Você escreveu o quê? Né? Mas você tinha às vezes lá, pô, ninguém matou ninguém hoje, o que eu faço para fechar a página? Então, aí fazer aquelas matérias suíte que chama, né? Ia buscar lá o assassinato do Olavo Pires, não sei o quê, né? 20 anos sem ser elucidado, era para preencher a página. Mas, bom, e cultura, né? Fazia a gente ir atrás dos artistas, né? Eles sabiam que tinha uma porta aberta. Ele sabia que chegou ali, ele tinha uma página a ser preenchida, e você lembrou aqui nosso amigo, o José Ailton, Bahia, né? Ele, junto com o Selmo Vasconcelos, tinha aquele Alto Madeira Litero Cultural, lembra disso? Né? O Silvio Santos, né? No Diário da Amazônia. Né? Então, assim... Então, hoje é uma lacuna. Hoje é uma lacuna que nós estamos procurando preencher aqui. Por isso que o Rondocast é diferente. O Edson Lustosa nunca tinha feito um festival de música. Quando fez, todo mundo gostou, disse que o modelo que eu usei, inclusive a forma, né, de julgamento, de avaliação, foi revolucionária nesse diálogo, nessa interação, então deu certo. Né? O Edson Lustosa nunca tinha feito podcast, está fazendo agora. Né? Então, assim, o que eu procurei trazer? Procurei trazer essa herança boa da imprensa impressa, né, do papel, que é de nós termos as editorias. Então, dia de quarta-feira é cultura. Né? Você que está assistindo aí, seja ao vivo agora pelo Face. O nosso primeiro convidado, Anderson de alto nível, né? Dois convidados, né? São dois convidados, né? O Bem-vindo Pai e o Anderson Bem-vindo, né? Na verdade, dois convidados. Essa riqueza da produção dele, né? Exato, né? E esse resgate de memória que ele nos oferece, né? Do Bem-vindo. Então, gente, é isso que a gente está se propondo aqui, tá? Eu comecei às sextas-feiras, né, com o padre Marcelo José falando de espiritualidade, segunda-feira política, fizemos com o vereador Marcos Combate, terça-feira saúde, vamos estrear na próxima terça, e quarta-feira é cultura. Anote, você que gosta de arte, de cultura, anote aí, quarta-feira, cultura, 13h, Edson Lustosa no Facebook, ao vivo, e depois no canal Rondocast no YouTube. E, por favor, sugira pautas, né? Faça perguntas, nós vamos atrás das pessoas aptas a responder. Né? Essa interação é fundamental, né, Miriam? A gente está aqui para isso. Né? E, professor, eu vou voltar aqui na minha pauta aqui, né, é sobre o ensino da música, que eu queria falar um pouco, né? Porque o senhor não é apenas professor, o senhor é empreendedor também, não é isso, da educação musical? O senhor, com a escola, é uma franquia, School of Rock? Como é que é? A School of Rock, né, ela foi trazida aqui para Porto Velho pelo Leonardo Brito, né, que ele é médico e guitarrista, né, e desde 2020 eu, né, tô ao lado dele, fazendo a coordenação, a direção musical, né, e a escola, né, a franquia de modo geral tem essa pegada de fomentar a profissionalização, né, do profissional de música, do professor, né, e eu acho que hoje, né, pensar em empreender em música acaba que é um caminho principal, né, porque a gente não tem uma janela de concursos para a educação musical, né, na educação básica a música ela é um componente curricular diluído em artes, e às vezes a gente não sabe, assim, a gente sabe da dificuldade de formação, né, da educação artística para abordar todas as formas de artes. Então, dar aula, né, saber lidar com os editais, com esses mecanismos de fomento, fazem parte do universo do empreender em música hoje em Rondônia, que a gente não tem uma indústria musical, até hoje a indústria principal hoje que a gente pode exemplificar é o do mercadológico da noite mesmo, de tocar em bailes e afins. E pensar em dar aula é também pensar em como você vai gerir a sua carreira enquanto professor, né? E estar à frente da escola é uma oportunidade muito, muito interessante para mim de colocar isso em prática, né? De
poder contar com profissionais, né, da área que também estão nessa mesma pegada de se profissionalizar, de aprender como empreender musicalmente, como se tornar um professor e um gestor, né, do seu ofício. E eu acho que o desafio é esse, assim, né, de criar músicos que entendam a profissionalização para além do requisito técnico, mas para como eu faço essa gestão, né, de tempo, de carreira, como eu dou uma aula e tem um reconhecimento financeiro, né, devido a respeito disso. Eu acho que é muito dentro desse escopo, né, e a gente vê, né, o impacto que isso gera, né. A escola, a gente tem hoje cerca de 180 alunos, né, então são para além. Quais são os cursos? Guitarra, contrabaixo, violão, piano, teclado, técnica vocal, e também a bateria, né, claro, e as aulas em grupo de bandas, né, tem essas dinâmicas de oferecer os ensaios. Interessante, né? Não tinha visto ser oferecido ainda. Já tinha aqui em Portugal? Já. Eu acho que foi pioneiro, assim, foi pioneiro. Então, nossos alunos, eles sempre, a cada quadrimestre, final de quadrimestre, eles realizam shows mesmo com repertório temático, né? Então, a gente já fez repertório de classic rock, eles já tocaram Pink Floyd. Olha aí. Então, eles executam shows mesmo, né? Não é uma música, né, uma música específica. Eles preparam um show dentro de uma temática. E vai formando grupos no hall de alunos? Vai formando grupos, exatamente. A gente fomenta sempre a interação entre eles. Pois é, esse aspecto gregário, né, que eu acho importante, né? Porque é onde a música se consolida, ela se concretiza, né? Então, primeiro esse aspecto, você aprende a tocar um instrumento, você aprende a tocar esse instrumento com o seu grupo, e aí o aspecto final é o aspecto em que você apresenta isso para o público, né? Assim a obra fica completa, né? E é isso, então a gente tem ocupado casas de shows, né, desde 2020. E onde é que fica a School of Rock, professor? Fica na rua Herbert de Azevedo, 1833, né, entre a Brasília e Getúlio Vargas. Aqui nessa direção também? Aqui pertinho, vizinho daqui. Se a pessoa quiser obter mais informações, tem um site? Tem um site, né? Se jogar School of Rock Porto Velho, né? Vai encontrar, a gente está no Instagram também, né? E um telefone para entrar em contato? O telefone pode ser o meu mesmo, 9346-2311. Então, e aí a gente vai, né, direcionar o aluno. A gente tem programas para alunos que não tem nenhuma experiência musical anterior, mas ali a gente vai construindo essas habilidades pouco a pouco para desde o início ele ter essa experiência contextualizada, essa experiência de tocar em banda, né? Então, mesmo que o aluno não saiba nada, desde o início ele vai aprender esses elementos, os fundamentos, para já ter essa experiência coletiva, que é... E pode iniciar com que idade? Tem as musicalizações, a partir dos 3 anos de idade, tem 3 anos. As turmas de musicalização infantil, e dos 7 anos em diante a gente tem o ensino individual do instrumento, com a articulação dos ensaios em grupo. Professor, muito obrigado. Antes de passar a palavra, né, para a gente encerrar aqui, eu queria primeiro agradecer, né, a você que está acompanhando o nosso trabalho. O nosso podcast é diário, variando a temática, cada dia da semana, e dizer que nós estamos abertos para a interação. É muito importante você interagir com a gente, para a gente poder atender efetivamente aquilo que você deseja, né, como alguém que está fruindo do nosso trabalho. Eu queria também fazer uma observação. Você pode antecipar perguntas, né, questionamentos que vão nos ajudar a elaborar as nossas pautas em saúde, política, legislação. Amanhã é sobre legislação. Temos espiritualidade com o Padre Marcelo José. Então você pode mandar os temas, né, os questionamentos, né, manda para mim no meu perfil, comenta aqui mesmo nos comentários desse vídeo, que fica mais fácil para a gente operar. E dizer também que nós... hoje era para estar aqui com o Alexandre Dourado, se Deus quiser ele vai estar no próximo, né, no nosso próximo podcast. Hoje não foi possível, mas estivemos aqui com a presença da Miriam,
Penha Franco, que é a nossa colega jornalista que vai atender com a gente a área de saúde toda terça-feira, né? Hoje nós falamos de um tema, inclusive, que é essencial para a saúde, que é a boa música, e não por acaso, no dia 10 de fevereiro já está pautada uma musicoterapeuta aqui, a Silene, acho que é Silene o nome, de uma clínica musicoterápica que nem sabia que tinha em Porto Velho, né? Descobri e vem aqui falar uma musicoterapeuta, né? Então, você tem dúvidas sobre musicoterapia? Já pergunta aí, né? Tá. Miriam, como é que foi? Você gostou de participar aqui, ficar do lado do Edson Lustosa 1h30 aqui? Foi aprazível? Inicialmente um pouco assustada, porque é a primeira vez, né? Mas gostei e me senti muito lisonjeada e principalmente muito legal de ter esse contato com o Anderson, né? Porque a gente conhece esporadicamente, né? Mas nunca tinha tido assim essa possibilidade de estreitar essa conversa, né? Muito bom, muito bom. Eu assim agradeço e assim desejo assim o maior sucesso e que seu trabalho se amplie, que ramifique muito, né? Porque está com a escola e que as pessoas a partir daqui possam ter esse conhecimento de que pode ter esse acesso com a escola e principalmente apreciar o seu trabalho, né, a sua obra. Eu agradeço. Professor Anderson, suas considerações? Maravilhoso, agradecer também essa oportunidade de a gente trocar esse papo, né, descontraído, falar sobre essa temática que para mim é tão valorosa, que é a música, né, que orienta toda a minha vida. Fico feliz, né, de estar sempre aqui falando também, trazendo a memória do meu pai à luz, né, para as novas gerações que não conheceram a obra dele, que não conheceram o trabalho, até, né, esse resgate, né, como a gente vinha falando. E poder conversar um pouco mais também com a Miriam, né, sou muito amigo do Ícaro, na época que ele foi técnico do curso de música também, né, quando eu estudava na Uni. E agradecer o convite, Edson, né? Acho que também valorizar esses espaços, né, que você tem criado, né, desde o Rondon Fest, o Sol Nascente, agora o podcast, como uma forma, né, de manter, né, a nossa produção cultural em pauta. Eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho que os espaços de acesso são múltiplos, né? Não é só o teatro, não é só a apresentação, né? Mas também de falar sobre, né, de poder escrever sobre, de poder estar com a música, com a cultura como um tema que como faz parte das nossas vidas, é um tema que vale a pena ser discutido frequentemente, diariamente, né? E é isso, agradecer o espaço, agradecer o convite, lembrar que no dia 18 de março, Igapós estreia com o corpo de balé, né, coreografado por Clarice Bem-vinda, minha irmã. Então acho que tem um caráter até especial, né, de ser nossa primeira apresentação juntos, assim. Também, querendo ou não, isso é fruto do legado, né, do Bem-vindo Pereira, o vulgo meu pai, e que tem frutificado, né, em arte, né, e que é primordial para a vida, primordial para a nossa socialização, para a nossa construção de sociedade, para a construção de uma Porto Velho cada vez mais rica. Eu acho que passa pelo aspecto artístico e cultural. Bom, agradecendo mais uma vez, com produção executiva do Elton Nogueira Santos, direção aqui do Edson Lustosa, que eu vos falo, todo dia, 13h, nosso RondoCast. Mas seja ouvida ao suar primeiro. Conto com o que der e vier. Sempre foi assim, busco toda a vida. Quero que isso se torne uma necessidade. Eu venho sacode de felicidade.
ser, mas dá um tempo. Vai proporcionar telecomunicações, um universo em suas mãos, atendimento perfeito, qualidade acima de tudo. Eu sou mais Eletrotel, eu sou cliente Eletrotel, eu e Eletrotel somos amigos. Eu sou mais Eletrotel, eu sou cliente Eletrotel, eu e a Eletrotel somos amigos.